Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 11. Vamos dar início no versículo 20 até o final. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Capernaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isto ficou registrado, irmãos, por Mateus, que acompanhando o Senhor Jesus em toda a sua missão, ou quase toda a missão, Deus o sabe, ele pôde ter conhecimento e registrar isso que aqui serve para nós de grande ensinamento. O Senhor Jesus fez esta referência a estas 3 cidades. Isto porque João Batista, voltando um pouco atrás no início deste capítulo, João Batista havia passado por uma situação muito difícil e estava enfrentando, de fato, estava preso e sabendo que os seus dias eram poucos, e ele, não tendo mais nenhuma esperança ali, vendo que a morte era iminente, ele pediu para os seus discípulos irem conversar com o Senhor Jesus, procurar onde estava e consultá-lo, a ver se realmente ele era o Cristo. Isto porque naquele momento a esperança dele estava em ser liberto daquela grande provação. Estava ali num cárcere, não tinha nenhuma esperança mais. Chegou a ponto até de duvidar que aquele seria de fato o Cristo, ou se devia esperar outro. Os irmãos vejam que no momento desse de grande fragilidade, João Batista, que era considerado o anjo enviado de Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus, também se fragilizou a ponto de duvidar que aquele a quem ele havia visto sobre ele repousar o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, agora, no momento de dura provação, duvidava que ele era o Filho de Deus. Como disse, isso aí aconteceu no momento em que ele estava sem nenhuma esperança visível, pois não via outra saída, e então esperava ser executado, pois os planos já haviam sido manifestos a ele. De modo, irmãos, que no momento de fragilidade, de tentação, no momento de grande provação, pode mesmo acontecer da pessoa até cair num descrédito, ou melhor, descrer de que realmente esteja na graça do Filho de Deus. Se aconteceu isso com João Batista, também pode, como de fato acontece com muitos,
Porque enquanto a pessoa está muito bem, tudo é alegria, tudo vai bem. Mas quando vem as provações e a pessoa não vislumbra mais saída, então pode fracassar na fé. Até Paulo mesmo ensina os cuidados que nós devemos ter para não naufragarmos na nossa fé. Então, bem-aventurado quem ainda que esteja passando por dias difíceis, dias que não vê saída, mas não venha a duvidar de que realmente está na graça do Filho de Deus. Porque chegamos até hoje, não foi por condição própria, foi a bondade e a misericórdia do Senhor que nos alcançou e que nos mantém nesta bendita graça. Mas aqui então, irmãos, vejam que o Senhor Jesus fez um comentário aqui dizendo que ele comparava então aquela gente nos tempos de João, por isso que João também estava passando por isso, como quando os meninos nas praças diziam: nós tocamos flauta para vocês e vocês não dançaram, nós cantamos para vocês as lamentações e ninguém chorou. Então o Senhor dizia: porque veio João, que não comia nem bebia, ou seja, as comidas que eles comiam ali nos costumes já do povo judeu, e vocês dizem: esse aí tem demônio. Veio o Filho do Homem, que era o próprio Senhor Jesus, que comia e bebia normalmente como todos. Então ele dizia: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então os irmãos vejam que para eles não havia nada que servisse. Porque não comia o que eles comiam, então esse aí tem demônio. Outro porque era normal, igual aos outros, comia e bebia aquilo que lhe vinha à mesa. Então esse aí era comilão e beberrão, amigo dos pecadores. Aí o Senhor Jesus então dizia: mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então não são os filhos do outro que justificam a sabedoria, cuja sabedoria é Cristo, mas os filhos de Deus, estes justificam que Jesus Cristo era e é o Filho de Deus. Então ele é justificado pelos filhos. Filhos de quem? Os filhos de Deus, que eram aqueles que haviam crido no Senhor Jesus e que somos nós nestes dias. Então aí o Senhor faz aqui uma lamentação, irmão. Então ele começou, o Senhor Jesus, a lançar em rosto as pessoas daquelas cidades onde ele operou a maior parte dos seus prodígios e maravilhas, que apesar de tudo isso não creram e nem se arrependeram. Achavam bonito, maravilhoso aquilo que ele fazia, todos se admiravam, mas não criam nele e não se arrependiam dos seus antigos pecados, não saíam da normalidade da vida pecaminosa, seguiam igual. Então ele fez aqui uma lamentação, dizia: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se lá em Tiro e em Sidom eu tivesse feito os prodígios que eu fiz em vocês, aí na vossa casa, na vossa cidade, há muito tempo eles teriam se arrependido, até com saco e com cinza. Isso aí era um costume que havia em Israel, irmãos. O maior arrependimento se demonstrava pela grande humilhação, em que a pessoa tirava a sua vestimenta normal e se vestia com saco, que era uma embalagem daquele tempo que havia, um tecido do mais comum que tinha, e jogava sobre a sua cabeça cinzas, resto de coisas queimadas de lenha, jogava sobre a sua cabeça. Então quem via a pessoa assim sabia que ela estava na maior extrema humilhação e mostrando arrependimento. Então ele dizia: se eles estivessem lá participado das maravilhas que eu fiz com vocês, eles teriam se arrependido já há muito tempo com saco e com cinza. Então vinha aqui, irmãos, o resultado disso. Por isso eu digo a vocês que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vocês aí, porque lá eles não viram maravilhas tanto quanto eu fiz com vocês. Vocês viram, vocês chegaram à conclusão que eu era o Cristo, que eu sou, mas vocês não se arrependeram e seguiram o vosso caminho. E você então, Capernaum, que eram 3 cidades que estavam assim: Corazim, Betsaida e Capernaum.
E vocês aí de Capernaum, que vocês se erguem até aos céus de tanta glória, de tanta vanglória, de tanto luxo, vocês vão ser abatidos até os infernos. Porque se em Sodoma, que foi destruído pelo fogo, tivessem sido feitos os prodígios e maravilhas que eu fiz aí entre vocês, ela teria permanecido até hoje, não teria sido destruída. Porém eu digo que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para vocês. Então os irmãos vejam que o Senhor Jesus reclamava, irmãos, de haver mostrado poder, maravilha, bondade, misericórdia e amor, e o povo participando disto, mas arrepender dos seus maus caminhos, não, porque preferiam viver sob os seus cuidados e anseios terrenos e não submeterem-se à vontade de Deus. E agora então ele faz aqui uma justificativa. Por que eles não submetiam? Porque eles não aceitavam, irmãos, o jugo de Jesus. Julgar, estar sob jugo, é estar anexado, é estar junto, estar ligado. O jugo liga uma coisa a outra, uma pessoa a outra, um animal a outro, estão presos juntos. E Jesus então dizia que aquele povo não aceitava estar unido a ele, mas queriam ser independentes. Então o Senhor Jesus, respondendo, falou com Deus na sua oração e deu graças a ele e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas todas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os grandes, os sábios e independentes não aceitaram o meu jugo, não aceitaram estarem unidos comigo e preferiram estar livres, andando pelos seus próprios caminhos. Mas esta condição, esta graça estendeste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, foi a tua vontade essa. Então agora ele diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, que era ele, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho o quiser revelar. Então aqui ele mostrava que foi para os pequenos que ele, ou melhor, quis revelar a todos, mas a sua revelação da graça, o agraciamento, chegou aos filhos, ou seja, aos pequenos, aqueles que aceitaram estarem unidos a ele e por conseguinte alcançaram então a bênção da divina graça que ele estava ali manifestando. Então agora ele fazia o convite para os outros: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós interpretamos aqui: vocês que estão bem, que têm tudo nesta vida, que têm um largo caminho para caminhar, vão onde querem, fazem o que querem, a liberdade de pensar, de agir, de viver, de ir e de vir, de fazer aquilo que bem entendem. Então vocês não estão cansados e oprimidos, mas os pequeninos, que não têm a quem recorrer, que vivem neste mundo sob as lutas naturais desta vida terrena, porque não possuem recursos, estão sob forte pressão da vida terrena. Estes estão cansados e oprimidos. A estes que eu estou convidando, para que vindo a mim possam ser aliviados, isto é, descarregados do peso da sua carga. Aí então oferece: então vocês tomem sobre vós o meu jugo, unam-se a mim, estejam ligados comigo e venham aprender de mim, porque eu tenho muito para ensinar vocês, porque eu sou manso e humilde de coração. Veja, irmãos, que grandeza, porque a grandeza deste mundo, dos homens, da natureza humana, não é ser humilde e manso, é sobressaltar, sobreexaltar, estar maior, mandar, dominar, governar. Os irmãos, vejam a luta política deste mundo para ser um superior ao outro. E este mal existe desde os tempos que o adversário lançou o pecado no mundo, de um querer superar o outro, dominar o outro, governar sobre outros. E Jesus, que era o dono do mundo, porque era Deus que estava ali,
Tanto é que ele havia dito para os seus discípulos, alguém disse: mostra-nos o Pai que nos basta. Eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não me conheceram? Vocês não sabem que quem me vê a mim está vendo o Pai? Vocês não sabem que Deus está em mim e eu estou nele? Glória ao nome do Senhor. No entanto, com tanto poder, porque dele era todo o poder e a glória, aqui ele dizia: vocês vêm aqui aprender comigo. Eu sou pequeno, eu sou manso, eu não brigo, não discuto, não ofendo ninguém, eu suporto, não me exalto, e sou humilde de coração. Eu mostro para vocês a humildade. As pessoas me ofendem, me maltratam, querem me matar, eu estou suportando tudo, nunca me exaltei. Então vem aprender comigo isto. Este é o meu jugo, este é o peso que eu ponho sobre o ombro de cada um que se unir a mim. Bendito seja Deus. E se vocês aceitarem isso, dizia, então vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Falava do descanso eterno. A alma é nossa vida, que quando alcançarmos, irmãos, a estatura de varão perfeito, ou seja, como ele era, então nós vamos ter vida eterna, glorificados com ele nos céus. Mas não era só isso. A alma é vida. Durante o vosso viver aqui, vocês vão encontrar descansos em mim. No mundo vocês terão aflições, mas vocês, dizia em João, escreveu: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vocês comigo, vocês também serão animados e vão vencer o mundo, e vão achar descanso para a vossa alma, para a vossa vida. Bendito seja Deus. Aí ele explica então por quê. Por que vocês vão encontrar isso em mim? Porque o meu jugo é suave. Irmãos, na verdade, jugo se usava naquele tempo, talvez em muitos lugares do mundo ainda usa hoje. 2 animais, por exemplo, 2 bois, que precisavam fazer um trabalho pesado num carro, um carroção grande para carregar peso, cargas pesadas. Então punha ali 2 bois ou 4 bois, e os 2 juntos. Então eles tinham que estar sob um jugo. Então era posto um aparato de madeira que engatava o pescoço de um com o pescoço do outro, e os 2 andavam presos um com o outro, passo a passo, unidos. Este era o jugo. E ele comparava então o jugo de quem está unido com ele, passo a passo caminha com Jesus, o Filho de Deus, porque estão unidos com este jugo. Só que o jugo no pescoço do boi machucava, porque era madeira e fazia calo, esfolava. Mas o jugo de Jesus é suave, não machuca ninguém. Estar unido a Cristo não ofende ninguém, não machuca ninguém, não faz ninguém chorar por estar unido a Ele. Ao contrário, encontra descanso na sua vida. Bendito seja Deus, porque o jugo dele é suave, e o fardo que cada um passa a carregar não é pesado. Os mandamentos do Senhor não são pesados para ninguém. O fardo do Senhor, ou seja, a carga que nós levamos, é leve, pois que mal tem ser crente, servir a Deus, andar em justiça, em amor, em sinceridade, na vida pura, temendo a Deus, agradando a Deus, louvando a Deus. Isso é pesado, irmãos. Pesado é estar sob o jugo do pecado, sob o vício, sob os riscos da maldade, tanto física, principalmente espiritual, que as pessoas vivem, irmãos. Haja visto dar uma volta pela cidade grande como São Paulo e olhar quanta coisa se vê sob os auspícios das pessoas que estão sob os auspícios do pecado, do jugo maligno. Lugares onde as pessoas estão drogadas, sem roupa, numa vida promíscua, debaixo daquela carga violenta de maus espíritos, falando sozinhos, se lastimando, se cortam, se matam, roubam para comer, assaltam para viver, numa vida imunda, longe da família. O que é isso? Este é o jugo do pecado. E não precisa estar nesta condição para estar sob o jugo do pecado. Quantos que estão sob o jugo do pecado, manifestando em si vícios, maus costumes,
vida de promiscuidade do pecado, cometendo coisas imundas. Ninguém sabe, ninguém vê, mas a pessoa está debaixo daquele domínio. Outros que são possessos de maus espíritos, de vez em quando esses espíritos tomam a pessoa, se manifesta, joga no chão. Outra vez não joga no chão, mas faz ele beber até cair. Outra vez não faz beber nem cair, mas faz assaltar, roubar, brigar, ofender-se, maltratar. Acaba como resultado disso no fundo de uma cadeia, numa detenção. Tudo isto é jugo do pecado. Está aqui esta multidão ouvindo, e muitos por este mundo afora ouvindo isto, livres deste pecado, e carregando sobre si sob o jugo de Jesus, carregando um fardo leve. Bendito seja Deus. E quantos que, sabendo que na graça do Senhor Jesus o jugo não nos ofende, só nos faz bem, e o fardo é leve, rejeitam. Não, eu prefiro viver o que eu vivo, minha vida é assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, vou onde eu quero, faço o que eu quero, meu marido, meu pai, minha mãe, minha mulher, ninguém manda em mim, eu sou livre. Bem-aventurados são aqueles que dizem: eu estou sob o jugo de Jesus e carrego um fardo leve. Mas se alguém, muitas vezes, irmãos, no decorrer da sua caminhada, o adversário que, sabendo que o fardo do Filho de Deus, da Filha de Deus é leve, e ele não se conforma, ele vem e põe no nosso fardo alguma coisa que pesa. Então a gente, carregando, de repente começa a sentir o peso, mas está ruim de andar. Por quê? Porque alguma coisa você deixou cair dentro do teu fardo e está ficando pesado agora, porque a caminhada é longa. Você não foi chamado para carregar no teu fardo coisas do outro, somente aquilo que é de Jesus. Se você carrega coisas do outro, é muito peso, te machuca os teus ombros, te dá canseira e você não consegue caminhar. Mas o Senhor manda a palavra nesta manhã e faz uma revisão no nosso fardo. Glória ao nome do Senhor. E muitas vezes, irmãos, ainda que estamos sob o jugo de Jesus Cristo, que é leve e não machuca, estamos carregando, irmãos, as coisas que o Senhor deu para nós levarmos, e começamos a sentir dificuldade, peso. É só parar e olhar o que está levando dentro de si. O nosso fardo, irmãos, não fica uma mochila nas costas, não fica um negócio dentro do coração, mas fica aqui dentro da cabeça, no nosso cérebro. Carregamos aqui sentimentos que não são bons, pensamentos que não são bons, e imaginações que são criação de imagens fictícias, mas e que aquilo nós meditamos de dia e de noite, desejos da carne que se manifestam através dos nossos sentimentos contra a palavra de Deus, e começa a ficar pesado. Eu tenho que congregar, mas eu preferia ir aqui, eu preferia fazer aquilo, mas tenho que congregar, sou músico, hoje eu preciso tocar. Se eu não tivesse este cargo, bem que eu não iria nem congregar, eu iria ficar fazendo isso, ou iria em tal lugar. Por quê? Porque tem outros pesos sendo colocados sobre o seu fardo e tornando-o pesado. E o Senhor manda a palavra para aliviar as cargas nesta manhã. Vingança, ciúme, inveja, ódio, pensamentos maus, essas coisas são pesadas, é igual chumbo. Irmãos, o chumbo, ele tem pequeno volume, mas o peso da massa é muito grande. Se a pessoa tem o mesmo volume de algodão, nem sente o peso, mas se for chumbo, ele não levanta do chão. O pecado é comparado com o chumbo, por pequeno que seja, já fica pesado. Mas em nome do Senhor Jesus, toda a carga que o adversário jogou na nossa vida, seja agora desfeita pelo poder desta palavra. Glória ao nome do Senhor. Quanta coisa, irmãos, que nós levamos na nossa mente, que nos atribulam e não vieram de Deus. São criações nossas que nós conservamos. Por exemplo, um casal, marido e mulher, se entra o ciúme em um dos dois, é igual chumbo, fica difícil de carregar. Compromete o amor, compromete o relacionamento, compromete a paz, compromete o bem-estar e traz o cansaço. A pessoa fica quebrada. Quando vê o marido, se ele chega 5 minutos depois do costume, já dentro
já faz imaginações, cria imagens, uma pessoa fictícia, uma situação fictícia que não existe, mas para ela passa a existir, e aquilo vira um peso, já olha para ele diferente, ou ele olha para ela diferente. Se ela se arruma melhor, fica mais aparente, mais atraente, é um peso para ele, porque ele desconfia. Por que será que ela está assim? Onde é que ela vai? Com quem vai andar? O que vai fazer? Este é um peso na tua cabeça, e o Senhor quer te libertar nesta manhã. Por que acontecem as separações conjugais? Desconfiança, imaginações malignas, pensamentos maus, criações que a pessoa faz que não existem. Às vezes, por um ato de simplicidade num dos dois, aparece-se uma diferença muito grande, vira uma contenda, e então não há mais paz, não há mais descanso. Mas se tomarmos sobre nós o jugo de Jesus e o seu fardo que é leve, nós vamos encontrar descanso para a nossa vida. Ó gente cansada nesta manhã, que não aguenta mais o peso de caminhar, não suporta a família, não suporta os filhos, não suporta os pais, não suporta o marido, e não suporta a mulher, não suporta o cargo que tem de tocar, não suporta ser organista porque tem que vir e tocar no órgão, não suporta congregar sempre porque não aguenta mais, está cansado. O Senhor manda a palavra, é um alívio para quem precisa, irmão. Glória ao nome do Senhor. Alívio, irmãos, tem muitas comparações. Os irmãos e as irmãs têm muita experiência, aliás, todos temos. Vê uma panela de pressão que nós colocamos no fogo e acendemos o fogo, está lá com alimento para ser feito o cozimento. E não preocupamos, porque tem uma válvula de alívio, e a pressão vai esquentando, vai aquecendo, a pressão interna vai aumentando, e vai aumentando. Se não tiver aquela válvula de alívio, que é aquele que fica rodando em cima da tampa, a pressão ultrapassa os limites. Mas ultrapassando os limites, tem ainda uma segunda válvula, que é a válvula de segurança, que se aquela entupir, ali que fica rodando, e ninguém está percebendo, não está olhando ali, parou de ficar chiando ali, é porque entupiu. Então ninguém se preocupa, porque tem lá uma válvulinha de escape, de segurança. Se chegar ali e ela não abrir, então a panela explode, aí vem um grande acidente. Mas quando chega ali, ela está devidamente mantida, certinho, passou um pouquinho, ela abre, e o excesso de pressão escapa por ali, e ela não explode. Esta palavra põe uma válvula hoje de segurança, para que você não exploda, para que você não faça o que está pensando em fazer. Largo tudo, desisto. João Batista estava assim. Será que é ele, ou vou ter que esperar outro? Vai lá, fala para João as maravilhas que eu estou operando, e fala para ele: olha, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Não deixe, fala para ele não deixar explodir, porque se explodir, então vai haver acidente, ele perde tudo o que fez. E nesta manhã está aqui a palavra para aliviar a nossa carga. Igreja aqui reunida, carregar a maldade deste mundo. Nós que já fomos libertos, estamos sob o jugo de Jesus e temos um fardo leve. Não carregue contigo diferença, inimizades, impureza, cobiça, ódio, malícia, maus pensamentos, cobiça dos olhos, que olham para uma coisa e fica ali tomado por aquele sentimento e fazendo imaginações. Sejamos nesta manhã, irmãos, o que a palavra quer fazer nesta manhã é maior do que curar um câncer, é maior do que libertar de uma doença, é maior do que libertar da pressão alta, do diabetes, de tantas doenças desta carne. Deus quer livrar, libertar e nos dar descanso à nossa vida. Por que caminhar tão cansado desse jeito? Irmãos, pode ser que aqui não tenha alguém assim, mas é claro que tem, porque se não tivesse, Deus mandava a palavra. Mas imagine por este mundo afora, se tiver 5 mil, 10 mil por este mundo, não sei lá quantos ouvindo isso, quantos que estão agora no limite da sua pressão, mais um pouquinho vão explodir.
Mais um pouquinho eu arrumo a mala e sumo. Mais um pouquinho eu faço, eu aconteço. Até agora, porque a palavra, se tu receberes, haja alívio nesta pressão, haja alívio nesta opressão maligna. Sejamos libertos da nossa carga, que não vem do Senhor. Se a irmandade estiver agora em comunhão, vai ver que a carga leve do Senhor te dará uma paz, uma alegria, como cantamos o hino 201. Deus nos guarde com a sua paz. Recebam agora a paz que desce dos céus. Seja parada aqui toda a canseira, todo desgaste, todo sofrimento, toda dor, toda angústia, e pelo menos terminando esta palavra, saiamos daqui contentes, aliviados pelo Senhor. Irmãos, por que sofrer? Por que caminhar de maneira tão desagradável assim? Se em Jesus Cristo está a nossa liberdade e a nossa saúde espiritual, até no nosso corpo. Quantas pessoas, irmãos, que estão hoje deprimidas, trancadas num quarto, ou às vezes não tanto assim, mas não tem mais alegria, não canto mais, não sorri mais, só penso em coisa ruim. Quanta gente que pensa em tirar a própria vida. Quantos jovens que já na sua pobreza espiritual e muita carga que está sobre os seus ombros, estão buscando se lastimar, se cortar, se ferir, porque para sentir dor neste corpo, porque não está aguentando mais a pressão na sua cabeça. E vindo uma palavra dessa, será que o Senhor não pode libertar muita gente deste mal? Gente que perderam, que não cantam mais, não sorri mais, não se alegra com o marido, não se alegra com os filhos, não se alegra com os pais, não tem mais amizade, vai mal no trabalho, vão mal nos seus estudos, não tem mais condição de concentrar naquilo que faz, a cabeça não ajuda mais, pois o peso e a pressão do adversário é muito grande. Ó irmãos, vamos ter um pouquinho de fé e crer que o poder da palavra de Deus nesta manhã, como sempre, o Senhor manda dos céus, tem poder para aliviar a carga. Ó, tu que estás aí deprimida, deprimido nesse sofrimento, não penses que isto aí é espírito que te atormenta, não, são teus pensamentos que vão muito longe. Deixa o Senhor te aliviar nesta manhã. Alegra-te com este dia, alegra-te com os anos de vida que Deus te deu, alegra com a família que Deus te deu, alegra com a comunhão do Espírito Santo que você não tem mais. Receba agora em nome do Senhor Jesus o mesmo Espírito que manifesta nesses que estão aqui presentes, manifeste em ti. Sinta a alegria que alguns aqui estão sentindo, haja na tua boca um louvor que alguns aqui estão louvando, haja em ti o prazer de viver que esta multidão aqui tem. Santo é o Senhor. Vamos vencer, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, encontremos nesta manhã o descanso que Ele nos dá pela palavra. Deus seja louvado.